Boa noite, queridos. Nós estamos mais uma vez juntos na nossa devocional dessa noite. Vamos mais uma vez colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas dificuldades. Também agradecer ao Senhor, exaltar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero convidar os irmãos a me acompanharem nessa noite na leitura de uma história, de um fato que ocorreu com o povo de Israel. Está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler os versículos de 1 a 30. É um texto um pouco longo, mas eu quero gastar esse tempo nessa noite meditando na mensagem que a palavra do Senhor nos traz através desse fato, através desse acontecimento. Segundo a Crônicas 20, nós vamos ler os versículos de 1 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele aos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria, e eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vieram buscar ao Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu, e não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e a deste para sempre a semente de teu amigo Abraão? E eles nela habitam, e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo, ou peste, ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nessa casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora, eis que os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram, eis que vos digo como eles nos recompensam, ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Ó nosso Deus, tu não julgarás? Porque não temos qualquer poder contra essa companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele lhe disse: ouvi todo Judá. Assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós o encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, levantaram-se para louvar ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: ouviu-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis.
E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade enquanto saíam diante do exército para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacravam com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigília no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos, caídos por terra, e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar. E estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Beraca, ou Vale da Bênção, até este dia. Então eles retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com que eles se alegrassem diante dos seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. Amém? Irmãos, esse fato que aconteceu com o povo de Israel no reinado do rei Josafá, ele é maravilhoso. Porque quando Josafá recebe aqueles homens dizendo: olha, Josafá, vem aí uma grande multidão, um exército enorme para lutar contra você. Josafá, então, como rei do povo de Israel, pensa: Senhor, nós não podemos vencer esse exército, nós não temos condições de vencer esse exército, mas nós colocamos a nossa esperança, os nossos olhos no Senhor, porque nós não sabemos o que fazer. E aí vem uma reflexão muito importante que esse texto nos traz, irmãos. O que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer? E olha que na nossa vida é muito comum a gente não saber o que fazer, né? Porque em muitos momentos a gente é assolado por tantas tribulações, por tantas angústias, que nós perdemos então o controle. Nós não temos como reverter aquilo que vem contra nós. Nós não temos força, nós não temos sabedoria, nós não temos poder, não temos recursos, não temos capacidade, não temos estratégia. Então nós não sabemos o que fazer. Mas como Josafá disse: acaso não executarás tu o teu julgamento? Não temos forças, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer diante das dificuldades da vida é buscar a Deus em oração, porque é do nosso Deus que vem o socorro. Nós devemos orar quando as lutas são maiores que a nossa força. Nós devemos lembrar que crises são tempo de reavivamento espiritual, porque o momento de crise nos mostra a nossa incapacidade e a nossa fraqueza, e é quando nós percebemos então que somos fracos e incapazes é que Deus pode agir através de nós e mudar a nossa situação. Nós devemos orar quando o inimigo nos ataca, quando os perigos nos ameaçam. Nós devemos orar quando nós estamos com medo, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é o Deus do livramento. Nós devemos orar quando nós não sabemos o que fazer, quando nós nos sentimos então incapazes. E nós devemos lembrar, tem uma frase muito interessante que diz que orar é unir a fraqueza humana com a onipotência de Deus. Quando você busca a Deus em oração, você está dizendo: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu reconheço isso, é por isso que eu estou aqui diante do Senhor.
os nossos olhos estão postos em ti. Josafá disse isso. A primeira coisa que ele fez quando ele recebeu aquela notícia daquela peleja que ele não podia encontrar foi prostrar-se diante do Senhor, foi colocar o seu rosto em terra e foi clamar que o Senhor então fizesse algo pelo povo de Israel. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, porque muitas vezes a gente menospreza o jejum, mas o jejum ele é bíblico, né? Não para que Deus faça aquilo que nós queremos, mas para que nós sejamos quebrantados, né? Para que nós possamos, então, à medida que nós nos abstemos daquilo que é importante para o corpo e valorizamos aquilo que é mais importante, que é a comunhão com Deus, nós somos, então, quebrantados e nós aprendemos, então, a confiar no Senhor, a ter um relacionamento melhor com o nosso Deus. Nós devemos orar uns pelos outros, orar juntos, clamar ao Senhor pelo cumprimento das suas promessas. Quando Josafá, então, se dirige a Deus, ele diz: Senhor. Foi o Senhor que nos colocou aqui nessa terra. O Senhor prometeu ela a Abraão. O Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor, então, nós construímos então um templo para o Senhor, um altar. E o Senhor disse que a oração que nós fizéssemos aqui, o Senhor então nos ouviria. Josafá clamou pelo cumprimento daquilo que Deus já tinha prometido. E nós precisamos aprender a orar o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Ele nos prometeu força. Ele nos prometeu vitória, Ele nos prometeu então que nós seremos mais do que vencedores diante das nossas dificuldades. E nós devemos orar as promessas de Deus, né? Quando lá em Isaías 62, né, a Bíblia diz sobre isso, sobre nós clamarmos pelo cumprimento daquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que prometeu. Em segundo lugar, irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos então buscar e crer na palavra de Deus, né? Deus fala conosco através da sua palavra, quando estamos dispostos a ouvir, porque Ele está presente, Ele é real e Ele se manifesta por meio da sua palavra. Quando o povo de Israel começou a orar, Josafá conclamou aquele jejum, aquela oração. O povo de Israel começou a orar, começou a buscar a Deus, Deus se manifestou no meio da congregação. Quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, Deus se manifesta a nós por meio da palavra dele. E ele então fala, ele fala aquilo que nós devemos ouvir, aquilo que nós precisamos saber. E nós então precisamos saber que Deus responde. E o que Deus respondeu para o povo de Israel naquela oportunidade? Ele respondeu o seguinte: essa guerra, essa peleja não é de vocês, mas ela é minha. Eu é que vou lutar por vocês. Quando Deus vem então ao nosso encontro, quando Ele socorre, Ele então nos dá o livramento de que nós precisamos. Quando nós não podemos fazer, Ele pode. Quando nós não sabemos, Ele sabe. Quando nós não temos capacidade para vencer, Ele tem. E é por isso que Ele diz para o povo de Israel: vocês não vão ter que lutar nessa batalha, porque essa batalha é minha e não é de vocês. Quando Deus está do nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Ele prometeu isso, Ele disse isso. Nós podemos nos aquietar, nós podemos esperar o livramento de Deus. O que a Bíblia nos diz lá em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, né, para morrer por nós, não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, é Deus quem antes morreu, é Jesus que ressuscitou, Ele já nos justificou, Ele já nos salvou e Ele então está do nosso lado nas nossas batalhas. A nossa vitória vem do Senhor, não vem do nosso esforço. Nós devemos ter isso claro nas nossas mentes. Quando o homem trabalha, irmãos, o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus que trabalha. Quando nós oramos ao Senhor e colocamos diante dele as nossas dificuldades, é dele que vem a nossa vitória. Quando Deus fala, irmãos, quando Ele se manifesta a nós através da sua palavra, Ele então acalma o nosso coração e nós podemos então adorar ao Senhor, adorar pelo que Ele é, adorar ao Senhor
porque Ele é santo, porque Ele é bom, dar graças pelo que Ele nos faz. Quando nós adoramos, então, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero na minha vida aquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é fiel, nenhuma das suas promessas pode falhar. Nós devemos, então, crer no Senhor Deus, como disse Josafá disse ao povo de Israel, vocês têm que crer no Senhor Deus, porque aí vocês estarão seguros. Vocês precisam crer na sua palavra, nos seus profetas, né? Que hoje estão revelados a nós através da palavra de Deus, porque quando vocês crerem na palavra de Deus, vocês vão prosperar. Em último lugar, irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos adorar ao Senhor, louvar a Deus. Josafá, quando preparou então o seu exército, né? A primeira coisa que ele fez foi escolher homens cantores e colocar na frente daquele exército. Às vezes nós pensamos assim, nossa, que estranho, né? Os cantores vão na frente dos soldados, mas vão. E o povo de Israel então começou a adorar a Deus e começou a dizer, louvai ao Senhor, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. E quando o povo de Israel então começou a adorar o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor então começou a sua guerra. E foi Ele então que colocou confusão no meio dos inimigos de Israel, de modo que aqueles homens então se mataram uns aos outros. E quando Israel chega então para olhar a grande multidão que estaria ali esperando por eles só encontram soldados mortos. Todos morreram. E a Bíblia diz então que quando eles vão buscar os despojos, era tanta riqueza que eles gastaram 3 dias para recolher os despojos, aquelas riquezas. Irmãos, é maravilhoso pensar em como o nosso Deus age, como Ele trabalha, né? O povo de Israel não precisou lutar, o povo de Israel não precisou sequer levantar uma mão, uma espada contra aqueles homens. O Senhor venceu aquela batalha sozinho, porque é isso que Ele faz, é assim que Ele se manifesta, porque Ele é o Deus de todo o poder. Então nós devemos aprender a louvar a Deus, adorar ao Senhor no meio das nossas guerras, no meio das nossas batalhas. Não adorar a Deus para que o problema seja resolvido, mas adorar a Deus para mostrar a confiança que nós temos no Deus que pode vencer todas as batalhas. Nós devemos saber que as promessas de Deus se cumprem, porque Ele prometeu e Ele não pode negar-se a si mesmo. E nós devemos então louvar a Deus, porque o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Quando nós começamos a louvar a Deus no meio das nossas dificuldades, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu te adoro, independente do que aconteça. Eu te louvo, independente daquilo que eu tenha que passar, porque o Senhor é Deus. Eu adoro o Senhor porque o Senhor é, porque o Senhor pode, porque tudo que existe de bom e de perfeito se resume no Senhor. Quando nós louvamos, ao invés de murmurar, né? Às vezes nós reclamamos muito, mas quando nós louvamos no lugar de murmurar, Deus então muda as circunstâncias, porque Ele muda o nosso coração, porque Ele nos ensina. O louvor aciona a mão do Deus Todo-Poderoso e muda aquilo que parece então impossível. O povo de Israel clamava graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o louvor do povo de Israel então confundiu os inimigos e Deus então venceu aquela batalha. O que você não sabe fazer, Deus sabe. O que você não pode fazer, Deus pode. O que nós não temos capacidade para fazer, Ele faz. Nós precisamos tomar as nossas armas, as armas que Ele nos deu, que são espirituais, e lutar pelo poder de Deus. Irmãos, não adianta nós ficarmos dizendo eu vou fazer, eu vou enfrentar isso assim, eu vou resolver esse problema assim, porque não são essas armas que Deus nos deu. Deus não nos deu capacidade para resolver as situações das nossas vidas. Ele nos deu a espada do Espírito, Ele nos deu então a oração, a palavra de Deus, Ele nos deu a fé que é o nosso escudo, para que nós possamos lutar com as armas espirituais, porque a nossa luta na verdade não é contra o mundo, as coisas daqui, a nossa luta é contra os reinos, as hostes espirituais nos lugares celestiais, as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta e nós devemos então louvar ao Senhor, não como consequência da vitória que nós temos as nossas dificuldades, mas como a causa dela. Nós devemos louvar ao Senhor para ter a vitória e
Do mesmo jeito que Deus transformou aquele vale da dor, aquele lugar que era um vale sombrio, num vale da bênção, né? Ali foi chamado então o vale da bênção. Do mesmo jeito que Deus fez isso para o povo de Israel, Ele pode fazer isso nas nossas vidas, porque Ele ainda faz milagres, porque Ele ainda é o Deus que muda e que transforma qualquer situação. Quando você não souber o que fazer, ore, fale com Deus. Clame a misericórdia de Deus, creia na sua palavra, nas promessas que Ele fez e adore ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, porque quando você fizer isso, o Senhor lutará por você e a batalha não será sua, será do Senhor e Ele vai te dar então a vitória, porque Ele prometeu que nós seremos mais do que vencedores e que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu esse mundo. Então essas são as nossas promessas e nós devemos pedir a Deus o cumprimento delas nas nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a esse Deus que é todo poderoso, vamos adorá-lo, vamos dizer: Senhor, muito obrigada, porque aquilo que eu não posso fazer, o Senhor está fazendo por mim. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus de graça e Deus de misericórdia, o Senhor que é o mesmo Deus do povo de Israel, o Senhor que não mudou. Ó Deus, o Senhor que prometeu ao povo de Israel que eles herdariam aquela terra e o Senhor que os conduziu até lá. O Senhor que deu vitória ao povo de Israel sobre todos os seus inimigos. Ó Deus, o Senhor que transformou aquele vale da dor num vale de bênção. O Senhor que colocou confusão no meio daqueles inimigos, de modo que, ó Deus, o Senhor venceu aquela batalha e o povo de Israel não teve que lutar. O Senhor que é o Deus de poder, é o mesmo Deus, é o Deus de todo poder, de toda glória, de toda honra. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para dizer: Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina como viver melhor. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, a sua benignidade, a sua misericórdia duram para sempre. Nós te adoramos porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te adoramos porque o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. Nós te damos graças pelo que o Senhor faz por nós. Senhor, nós te damos graças porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, porque nós não temos recursos, nós não temos nada, nós não temos outro bem além do Senhor. Ó Deus, então nessa noite nós te clamamos, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor e clamamos que o Senhor venha com o teu Santo Espírito e que o Senhor esteja então lutando as nossas batalhas. Ó Deus, nós temos dificuldades diversas nas nossas famílias, nos nossos lares, no nosso trabalho, ó Deus, com os nossos com o nosso emprego, às vezes falta de dinheiro, às vezes situação financeira ruim, às vezes as famílias em crise. Ó Deus, nós lutamos contra as nossas enfermidades. Senhor, nós lutamos contra o nosso corpo que vai se acabando. Nós lutamos, ó Deus, contra o inimigo das nossas almas. Mas, Senhor, nós pedimos vitória nas nossas batalhas. Senhor, concede ao teu povo a bênção da cura física, da cura emocional. Fortalece a nossa fé, ó Deus, e trabalha no nosso espírito. Abençoa os enfermos, abençoa aqueles que estão sofrendo por causa do Covid, aqueles que estão com outras enfermidades, tem misericórdia. Abençoa as famílias, aquelas famílias onde ainda existem pessoas que não foram alcançadas pelo poder do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a família da irmã Maria de Fátima. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a família do irmão Tim, a família da irmã Helenita. Ó Deus, todas as famílias, ó Deus, que como essas, ó Deus, precisam ser transformadas e regeneradas pelo poder do teu amor. Ó Deus, tem misericórdia do Carlos Alexandre, da Alexandrina, ó Deus, do Luiz Alain, ó Deus, da Alessandra, do seu José Barreiro. Tem misericórdia, ó Deus, de cada uma dessas vidas. E nós te pedimos também pelo irmão Feliciano, que está enfermo, ó Deus, trabalha na vida dele. Nós te pedimos também pela Ana Carolina, ó Deus. Nós te pedimos também pela aquela amiga da Sueli, pelo seu Osni Valdomiro. Ó Deus, tem misericórdia da irmã Marli, da irmã Áurea, da irmã Roseli. Ó Deus, vem com teu Santo Espírito sarador, restaurador sobre a vida desses irmãos. Senhor, abençoa cada um de nós. Que possamos, ó Deus, juntos clamar ao Senhor e obter do Senhor a vitória sobre esse tempo de lutas e de dificuldades que temos enfrentado. Ó Deus,
Abençoa, ó Deus, para que possamos continuar firmes. Nós te louvamos, te engrandecemos, nós te adoramos de todo o nosso coração, porque quando nós temos medo, nós podemos confiar no Senhor. Nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e nos salvou dos nossos pecados. No nome de Jesus, nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele abençoe você, a sua família. Amanhã é quarta-feira, o nosso culto, às 19h30. Ele é presencial, mas é transmitido ao vivo pelo Facebook da igreja. Participe conosco, em nome de Jesus. Amém.